Vai lá, Vivian, contigo. Olá! Estamos aqui para mais um episódio nos estúdios G10, o endereço mais histórico da cidade de Balneário Camboriú, e eu sou Vivian Carla Brandi e esse é o podcast GuiaVivian.guia, aquele que te guiará pelo universo do turismo. Gente, hoje eu tô aqui, na presença, é ilustre? Ele é natural da cidade de Balneário Camboriú, homem público, líder partidário, engajado nas causas da comunidade, e hoje ele está diretor, presidente da Fundação Cultural de Balneário Camboriú. Eu estou com o Alan Schroeder. Tá correto o nome? Alan Schroeder? Acertou. Olha só. Seja bem-vindo. Alegria tê-lo conosco. Alegria minha, Vivian. Obrigado. Boa tarde a todos que estão nos assistindo. O André também por ter nos recebido aqui nos estúdios. É um prazer imenso estar falando com vocês aqui no podcast, no Instagram, para a gente poder depois ficar aí no YouTube, também poder falar um pouquinho de turismo e de cultura, né? Boa, porque andam juntas, né? Tem que andar, cada vez mais tem que andar. Isso. É o futuro, é o presente e é o futuro, com certeza. Ai, que assim seja. Ô, Alan, eu quero, antes de nós entrarmos nesse quesito, né? Até porque é muito legal toda a desmistificação que nós faremos aqui, eu quero falar de ti. Né? Então o Alan Schroeder, ele nasce em Balneário Camboriú. Fale-me disso, do papai, da mamãe, claro, da onde vieram. Com muito orgulho, né? A gente tem que ter orgulho do nosso passado, da nossa trajetória, e especialmente dos nossos familiares, né? Eu sou nascido aqui em Balneário Camboriú em 1989, estou com 36 anos, e meu pai, Rubens, minha mãe, Valfrida, os dois eram servidores públicos. Meu pai foi chefe, engenheiro da Casan, aqui em Balneário Camboriú, na área de saneamento, da água, do esgoto, durante alguns anos, aí, uns 30 anos aí, mais ou menos. Mas ele é natural de Lontras, ele é do lado do Rio do Sul, no Alto Vale do Itajaí. A família Schroeder. E a minha mãe é de Gaspar, no Médio Vale, ali do ladinho de Blumenau. A minha mãe é Miller, né? Meu nome é Alan Miller Schroeder, mas não sou parente da Cissa, não. E sempre alguém pergunta. E a nossa trajetória foi de tantos outros, eu acho, pessoas que vieram morar em Balneário Camboriú, né? Meus pais saíram do Médio e do Alto Vale depois das enchentes de 82, né? Uau! E como tantos outros blumenauenses e rio-do-sulenses, ou gente daquela região, e ainda hoje acontece isso, vieram em Balneário Camboriú porque se apaixonaram, né? É verdade. Se apaixonaram por Balneário. E daí eu e meu irmão, que é 2 anos mais velho, já nascemos aqui. Nós somos aí da geração do antigo Hospital Santa Inês, que já nasceu aqui, um dos que começam a ter, na data de nascimento ali, a naturalidade aqui de Balneário Camboriú. Então é um prazer, uma honra, né? Poder ter visto essa cidade crescer aí ao longo dessas mais de 3 décadas, porque a cidade muda muito rápido, né? Muito. Se o turista que vem num dia, num ano, no outro ano ele já pega uma cidade diferente, imagina nós que vimos aí mais de 3 décadas aí a cidade se moldando, e isso é muito bacana, né? Ô, Alan, é uma curiosidade, qual bairro tu crescestes? Eu sempre morei no centro. Sempre morou no centro? Sempre morei no centro, né? Minha mãe era professora do Colégio João Goulart, ela já é falecida, e o meu pai trabalhava na Casan. Qual é o nome da mãe? Valfrida Miller. Ela é professora de geografia. Olha aí. Deu aula no João Goulart, depois no Colégio Secam, ali em Camboriú, Colégio Agrícola também um período. Dedicou-se à educação do nosso município. Sim, e sempre foi uma coisa que ela prezou muito para os filhos. Né? A família de tradição alemã, né? Disciplina, cobrança, hierarquia. Sim. Né? A gente herdou e aprendeu muito com ambos, né? Isso até porque faz parte do bom sistema de educação, né? Permeia os bons modos esse processo, né? Sistêmico e de ordenação mesmo, né? Eu vejo com bons olhos. O Alan, agora nascestes aqui, cresceste por aqui, né? Mas assim, desde quando tu te percebestes homem
público, como iniciou essa tua carreira na liderança partidária? Conta para nós. Perfeito. Veio do papai e da mamãe, o talento, interferências, ou o Alan é o único da família? Em partes veio, né? O meu avô, os meus dois avós, tanto de parte de pai quanto de parte de mãe, já gostavam muito de política, né? E de lados diferentes, e isso que é interessante. E o meu pai também sempre foi muito envolvido em política, mas também de uma linha diferente da minha. Só que eu acho que eu peguei dele esse gosto de estar no meio da política, né? Aquele viciozinho, né, que te morde, a gente fala mosca azul que morde, depois tu não sai mais da política. Olha, né? Só, gente, mosca azul, eu não conhecia isso não. Não, o pessoal diz que a política é que nem uma cachaça, né? Tu se vicia, né? A gente fala isso do turismo, né? Quem bebe daquela água, daquela fonte... Só que veja que é interessante, o meu pai sempre gostava de política, já foi convidado a ser candidato, mas nunca foi candidato. Por quê? Porque a minha mãe não deixava. Olha. Minha mãe era contra. Né? E também era contra eu participar, assim, né? É mesmo? Porque acho que de certa forma, proteção, com certeza, com certeza. A política é algo que te expõe, né? Muito. A vida pública te expõe, de modo geral, né? Isso. E tu tem que estar disposto a dialogar com pessoas que pensam o oposto, que vão te contestar em qualquer cenário. E aceitar a crítica. Entender do julgamento. É isso mesmo. Então, a gente começou, mas eu apesar de ser jovem, ainda me considero jovem, a gente está aí há 21 anos já nesse ramo. Sério? Eu comecei aos 15 anos. Uau, como? Na escola, né, me envolvendo com campanha política. E qual era o colégio da época que tu estudavas? Eu estudava em Itajaí, mas eu me lembro da campanha muito... Meu pai foi tesoureiro da campanha aqui, o prefeito do José Roberto Espósito, que também foi o médico ginecologista da minha mãe. Bem conhecido, Espósito. Participou do parto, né, da minha mãe, meu, no caso, né? Sim. E o Espósito foi candidato a prefeito contra o Pavão em 96, perdeu a eleição. Meu pai era tesoureiro da campanha do Espósito. E eu era a criança que ia junto. Né? Era a criança que ia inserido naquele métier. Aqui no bairro da Barra, eu lembro muito bem de ter passado com a antiga bateira que tinha aqui, porque não tinha a passarela, né? Sim. Para vir num comício aqui na Barra. Né? Isso era legal para a criança, legal. Né? Era pelo fervo no começo, né? E daí depois a gente vai na adolescência, né? A gente vai entendendo melhor do mundo. Mas quando tu falasse do colégio, que agora eu fiquei com essa dúvida, né, gente? Falasse, lá no colégio, tu adquiriu um posicionamento, alguma liderança? Então, eu estudei em Colégio Salesiano de Itajaí. Ok. Né, que é o colégio de padres. Exatamente. Eu estudei no São José. Exatamente, era a rivalidade. Né? Era. E a Ordem Salesiana, ela tem uma preocupação muito forte com a educação, com o jovem, né, Dom Bosco, né, que é o padrinho da Ordem. Então a gente tinha um pouco. Mas o que me abriu a cabeça para a política, eu sempre gostei muito de história. Minha mãe é professora de geografia, né? Então ali absorvendo o conhecimento dos livros e tal, e daí foi até que eu conheci a figura de um cidadão gaúcho que esses dias fez 21 anos da partida dele e que coincide justamente quando eu conheci esse processo, que foi Leonel Brizola. Né? Aí tá o teu... Razão pela qual eu estou há 21 anos no PDT. Olha, gente, me conta pontualmente desse momento na tua vida, até porque, vou contar, partilho com vocês, que minha mãe, ela tinha assim, a mamãe era uma paixão pelo Brizola, tá? Eu lembro-me, eu era criança, não sei se criança, mas mocinha, creio eu, até porque eu sou mais velha que você. Mas em muitos lares que a gente frequentava em prol das amiguinhas que a gente ia brincar, era muito falado do Brizola. E eu não era nada posicionada, não, eu era aquela que estava brincando mesmo. Mas assim, conta para nós do Brizola naquele momento e da importância dele na tua vida. É um divisor de águas, porque o momento significativo na minha vida foi dia 21 de junho de 2004, que eu lembro como se fosse hoje. Né, era 21h20 da noite, mais ou menos, e deu o plantão da Globo e depois dos outros jornais anunciando o falecimento do Brizola. Uau! E daí aquele jovem, não digo que a palavra rebelde, mas sedento por transformações e por mudanças, e ainda guardo com orgulho muito disso até hoje,
Acho que ninguém pode perder um pouco isso na vida, Não, né? A gente vai ficando maduro, né? Não, porque é uma energia que te motiva, Exato. que te conduz, te induz, E a história do caminhar. Brizola, que apaixonou a tua mãe, apaixonou É. tantos brasileiros, é apaixonante até hoje. Então, ter contato com isso me fez perceber que eu acho que é isso que eu quero para minha vida, de lutar por boas causas, causas justas. E aqui, o Brizola ganhou a eleição em Santa Catarina, em 89, quando foi candidato a presidente, no Rio Grande do Sul, foi governador, ganhou Ele também. foi uma presença icônica, né? E Balneário Camboriú tem muito a vínculo com o Leonel Brizola, porque foi ele que interfere na eleição de 88 e ajuda Leonel Pavão a ganhar a eleição pelo PDT. E daí depois a história de Balneário vai ser outra. E até hoje tem influências aí se a gente andar por esses caminhos. Me esclarece algo aqui, me corrija se eu estiver errada. Gente, nós não vamos falar sobre política, nós estamos falando sobre posicionamento político, é diferente, tá? Vamos discernir. Corrige-me se eu estiver equivocada. Era ele o líder, um dos líderes daquele movimento Sul, meu país? Não. Não? O Brizola foi líder da campanha da legalidade, que foi um movimento muito importante, que ele era governador do Rio Grande do Sul, em 1961, para ver como a história é longa, né? Mas sempre foi um seguidor do presidente Getúlio Vargas, que também é um presidente amado pela população e tal. E daí vem a conexão com uma coisa vai levando a outra, né? Daí que eu descubro que o meu avô, pedreiro, lá de Biguaçu, que foi construir sua vida em Gaspar, né? Era um getulista doente, era um brizolista doente, né? E daí começam esses vínculos assim que nos orgulham bastante. E assim eu acho que é a história de várias famílias, especialmente aqui no Sul. Vamos lá, vamos voltar lá em 2004, quando tu ouvistes que o Brizola, né, faleceu. Conta para nós de forma muito... É uma manifestação intimista, gente. Sim. E a gente respeita muito isso e até reverencia esse momento de partilha. O que houve dentro de ti, né, que te fez estar hoje onde tu chegou em prol dessa admiração e respeito pelo Brizola? Quando eu fui... E daí a minha mãe indiretamente teve peso nisso, porque mesmo ela sendo contra a política, ou envolvimento familiar da política, ela me estimulava na educação. Olha. Então, por exemplo, eu lembro que na época não tinha Google, né? Sim. Não tinha Google. Não tinha a Barça. E a Barça tinha. Só que, por exemplo, para tu ter acesso a um livro, não era simples. Não. Né? Era caro. E a minha mãe era a pessoa que, quando eu pedia, comprava o livro. Porque ela sabia que, não vou negar um livro para o meu filho, isso vai fazer ele desenvolver. E funcionou, talvez não pelo que ela queria, mas funcionou. Eu fui cada vez mais me apaixonando por esse tema, né, pelas ideias que o Brizola representava. Daí eu conheci o que é também o governo do presidente Getúlio Vargas, e eu vi nesses caras, e podia citar outros aqui, não vamos tomar o tempo, a capacidade de entregar realizações que mudam a vida das pessoas. Opa! Né? E eu acho que é isso que a gente traz para o meio público até hoje. Independente do espaço que a gente esteja. Pode ser um espaço pequeno, né? Mas a partir do momento que a gente possa deixar um legado, algo de positivo, algo que alguém vai falar, que legal isso que ele fez. Né? Eu acho que isso te motiva. Sabe o que eu percebo naquela pessoa do poder público, né, independentemente se é homem, é mulher, a questão aqui não é o gênero, é que tudo pode passar por ele para o outro. A ideia de servir, né? De servir ao público, né? O servidor real, né? De deixar uma marca, né? De tipo, sabe aquilo lá? Eu tive minha participação naquilo. Né? Eu acho que é isso. E a vida desses caras tinha muito, então isso te motivou. E daí ali eu já vinha de um interesse partidário infantil, vamos dizer ali, que eu disse que o meu pai iniciou nisso, mas dali foi um conjunto de coisas que te condicionaram. E daí eu me filio logo em seguida ao PDT, né, que é o partido do Brizola, e daí eu vou começar a militar na juventude do partido, e daí vem Grêmio Estudantil. E tu segues até hoje nesse partido? Hoje eu sou membro do Diretório Nacional. Eu comecei entregando panfleto e colando adesivo na bicicleta. Hoje eu sou presidente do partido aqui em Balneário, membro do Diretório Nacional do partido, e temos uma história aí bacana. E em síntese, diga para nós quais foram os cargos públicos que tu já assumistes, né? Seja no estado ou até no município. Ótimo.
até atualmente, até estar diretor, presidente da Fundação Cultural? Então, eu digo que eu estive dos dois lados do balcão, né? Nesse início de militância, eu me envolvi com o movimento de estudantes, me envolvi com movimentos de comunidade. Por exemplo, participamos de conselho de biblioteca comunitária, conselho municipal. A gente refez o Conselho Municipal Antidrogas aqui em Balneário Camboriú em 2008. Né, que trata um tema tão importante que é a dependência química. Eu fui o primeiro presidente do Conselho... Que hoje é uma patologia social. Sim, eu fui o primeiro presidente do Conselho Municipal de Juventude aqui em Balneário Camboriú. Fui membro de centro acadêmico da universidade, né, da UDESC, da Univale também. Depois fui para o Conselho Municipal de Assistência Social. Então eu estive desse lado do balcão do voluntariado, mas que tu tá ali para servir. Claro. Né? E aprender, mais do que nunca. Perfeito, sobre políticas públicas. Daí entrei na faculdade, me formei em administração pública. É um direito. laboratório. É um pouco teoria e prática, né? E daí, em um determinado momento, né, a gente vai amadurecendo, profissionalmente, politicamente, eu fui para o outro lado do balcão. Em 2017... virei servidor público, concursado, sou até hoje. Ah, tá. É legal. Sou concursado da UDESC. Né? Tenho muito orgulho também de dizer isso, porque a universidade em que eu fui aluno e sou ainda até hoje, né? Porque eu fui para o mestrado e hoje eu estou até com o casaco aqui, eu resolvi fazer ainda mais uma faculdade que eu estou levando assim meio... Tá, né? Qual foi a tua primeira formação? Eu me formei em administração pública na UDESC de Balneário Camboriú. Olha, sou da 4ª turma aqui de Balneário, me formei em início de 2010. E agora tu está cursando engenharia? Agora eu estou em engenharia de petróleo, eu estou brincando lá, mas eu vou reprovar, então eu sou das humanas, né, das sociais aplicadas. E daí, mas é um desafio. Isso é legal, porque agora tu tem que se desdobrar, né? Tipo, tá, e além da faculdade, tu falasses em mestrado? Eu fiz meu mestrado na UDESC também, em Planejamento Territorial e Desenvolvimento Socioambiental. Opa! E discutimos a questão do transporte coletivo aqui de Balneário, bem legal, isso foi em 2015, 2016. Também fiz pós-graduação na Universidade Federal, sou advogado, fiz meu curso de Direito na Univale, aqui de Balneário. Olha o currículo do Alan Schroeder, gente. É impressionante e, ao mesmo tempo, é motivante a gente perceber. Uma das questões, sempre quando eu escolhi a Vivian, não é partidária, eu uso do meu direito de voto secreto, nunca ninguém soube em quem eu votei. Não, nunca, mas é o meu jeito de ser, né? E eu sempre, quando escolhi em quem eu votei aí, nessa minha trajetória, não era só no que ele fez, no que ele fazia, mas em quem ele era. Para mim é importante esse currículo e eu parabenizo. Obrigado. Porque é uma pessoa que se prepara realmente, né, não só no poder de realização, mas também no conhecimento intelectual para realizar mais e até melhor, não é verdade? E é isso que nos deu uma experiência prática e teórica, vamos dizer assim, né? Por ter começado cedo nessa militância política, que é o que te leva a assumir cargos de maior importância. E daí, em 2017, né, a gente foi indicado pelo nosso partido, na época o vereador Patrick Machado, nosso amigo, estava na Câmara, eu estava também na executiva do partido, eu fui indicado a convite também do prefeito Fabrício Oliveira, o primeiro ano do governo dele, eu assumi um cargo de primeiro escalão, né, eu tinha 27 anos, isso jovem. É interessante, porque eu acho que hoje eu ainda sou o secretário mais novo, tá? Eu não sei a idade de alguns colegas meus, mas eu acho que eu sou mais novo. Não, o Laurindo teve aqui semana passada. Sim. Tá, mas o Laurindo é diretor. O Laurindo é diretor e ele é um pouquinho mais velho que eu. Mas ele está ali no 76. O Laurindo foi meu colega de faculdade. É admirável, tá? Eu acho que sim, que a gente precisa no poder público essa energia jovial. E daí eu assumi a superintendência, a superintendência do FURBS. O FURBS é ainda o Fundo Rotativo do Bem-Estar Social, que na prática é o órgão que gera a questão da habitação popular na cidade. Então aqui em Balneário a gente tem alguns projetos habitacionais um pouco mais antigos, o último foi de 2014, as casas populares, né, as moradias, tem na Barra, tem no São Judas, tem em outras regiões, no bairro dos municípios, e também as áreas de regularização fundiária, que são ocupações já consolidadas de 30 anos que ainda não tem a matrícula e tal. Então a gente ficou ali 1 ano e meio, é um cargo de primeiro escalão, agora não é mais, a reforma administrativa da prefeita Juliana juntou com a Secretaria de Planejamento,
mas na época era, e fizemos um trabalho que eu acho que foi bem bacana, apesar das dificuldades dessa pasta na cidade, por várias razões, de infraestrutura, é histórica, né, a dificuldade, né? Exatamente. E daí depois o prefeito Fabrício também nos convidou para assumir o BCPrev, o Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos. Ficamos ali mais um ano e meio, 2 anos, saímos em 2020, pouco ali antes da pandemia. Então foram 4 anos. Eu tenho um primo que serviu um tempo ali no BCPrev. Quem que é o teu primo? Ricardo Demonte. O Ricardo trabalhou conosco, fui chefe dele. Queridão. Ele é advogado também, ele é um queridão, né? Meu primo querido, meu advogado, meu defensor, meu tudo. Experiente na área. E agora ele está no BC Investimentos, isso, né? Ele subiu de andar, porque é no mesmo prédio. Subiu. Mas o Dr. Ricardo trabalhou conosco, a nossa equipe, eu era daí o presidente do BCPrev, e como servidor público, eu sou servidor público do Estado, né, da UDESC, mas sempre procuramos zelar ali implementamos um programa de pré e pós-aposentadoria, para preparar os servidores para se aposentar, que às vezes tem uma perca financeira, mas também de saúde mental. Claro. E para aqueles que já estavam aposentados, ações. Até hoje tem uma oficina de artesanato lá no BCPrev que a gente começou na nossa gestão. Então, também acredito que foi um trabalho bem... O BCPrev estava completando 15 anos, a gente fez um livro, fez um evento. É interessante esse lado humanista, né? Exatamente. Não ter aquele viés, essa aposentadoria não mexe, né? Mais. Porque é um baque para muita gente que está ali trabalhando no serviço público há 30, 40 anos. A palavra aposentadoria significa ir para os aposentos. E aí, quando eu não preparo-me mentalmente, emocionalmente, esse aposento ele pode ser aquele quarto escuro, sombrio, e levar-me à depressão. Uma autonomia um pouco maior, que ainda está em processo nesses 20 anos de estruturação. Mais recentemente é que foi feito os primeiros concursos públicos da Fundação, ou seja, ela passar a ter um corpo de quadros técnicos próprios, que é o quê? Um arquivista, né? Um responsável lá formado em arquitetura, um outro em artes, um designer, né? Um corpo de técnicos para aquela atividade. Isso, com o tempo, né, a tendência é se fortificar mais. Claro. Em paralelo a isso, também tem um elemento chamado fundo municipal, que é onde vem a verba, né, destinada para alguns projetos específicos. Então, a resposta a essa pergunta está aí, do porquê. Basicamente é gerir melhor os recursos para atender políticas públicas. De certa forma, a fundação, nesse sentido, ela é mais ágil, digamos, do que uma secretaria para... Sim. Então, olha aí, interessante. É claro que, às vezes, da teoria para a prática existe um caminhar. Claro. Né? Mas ela permite esse modelo ser mais flexível. Ela tem um CNPJ diferente do da prefeitura. Né? Ele é um órgão da administração indireta e não da administração direta. É como se trabalhasse em paralelo? Exato, pode ser. Então, ele tem uma certa autonomia que permite esse trabalho fluir melhor. E é isso que a gente está procurando fazer. Né, e conectar com as verbas que existem. Por exemplo, agora a gente tem até 2027 a Política Nacional Aldir Blanc, que é uma lei federal, verba federal, que a União, o governo federal, encaminha para estados e municípios. Né, e aqui em Balneário... Ela chega no estado e o estado distribui aos municípios? Não, o governo federal distribui uma parte para os estados e uma parte para o município. É separado, vem direto ao município. 1 milhão e pouco, no nosso caso de Balneário Camboriú, para a cultura. Uau, gente, olha só. É muito importante esses mecanismos, porque, vou dar um exemplo, no ciclo, a gente chama de ciclo, né? No ano de 2024, foi este recurso que permitiu hoje a gente entregar daqui a algumas semanas a reforma do galpão da Casa Linhares aqui na Praça do Pescador, no bairro da Barra. Que ficou... Acabei de visitar. Acabamos de ver de lá. E eu o conhecia, porque eu já fiz oficina de maracatu, então eu sabia do estado, eu fiz oficina de maracatu ano passado. Eu sabia, né, do estado que estava o galpão da Casa Linhares aqui no bairro da Barra, que é aquela casa amarela, linda, né, da história da nossa cidade, bem na Praça do Pescador. E eu vi a reforma agora, ficou ótima. Ficou muito boa, a empresa está de parabéns, estaremos em breve entregando. Nós fazíamos aula, posso te dizer? Claro. Entre as poças de água, das goteiras que pingavam no solo, que eu digo no piso, de dentro deste galpão.
Então, tu imagina como era, tá? E a gente vai poder entregar esse equipamento cultural para aquele espaço voltar a ser um ponto de memória histórica, voltar a ser um centro cultural e voltar a ser a escola de arte e artesanato que já funcionou naquele espaço. A pergunta que não quer calar, porque eu sou obrigada a falar em nome de todo mundo, né, gente? Principalmente de nós, do turismo. Continuará sendo subprefeitura Casa Linhares? Não, a prefeita já, antes de tomar posse, já anunciou. Já era para ter saído, eu brinco com a subprefeita Grazi, que é parceira nossa, porque tem a dificuldade de encontrar aluguéis na cidade. Né, outros espaços que possam receber a subprefeitura, mas a decisão política já está batida. Até porque é interessante que a subprefeitura também permaneça aqui na região sul. Sim, não, vai permanecer na região sul, então também restringe um pouco as opções, né, de imóveis e tal, mas a subprefeita está liderando aí um bom movimento. Então nós teremos a Casa Linhares novamente exclusiva para a cultura. Para a cultura, que consequentemente beneficia uma novidade. O nosso turismo. Nós também já temos o projeto arquitetônico de restauro da parte histórica da Casa Linhares, porque para quem não conhece, a parte de trás é mais recente, né, que é o galpão que a gente reformou agora, para fazer a escola de arte e artesanato, o maracatu voltar, a capoeira voltar, as artesãs voltar a ocupar o espaço. Mas a parte da frente, que também está bem feinha, a gente sabe disso, a gente já tem um projeto de restauro, né, um projeto arquitetônico, foi feito pelo arquiteto Dalmo Vieira, renomado aí na área, né, porque a prefeita, após esse projeto ser executado, e a gente está aqui aguardando apenas o projeto hidráulico e elétrico, burocracias que a gente tem que enfrentar para listar a obra, a gente já tem a verba, inclusive, depois a prefeita quer fazer o tombamento oficial da Casa Linhares como patrimônio cultural, se juntando a essa paisagem cultural que é o Centro Histórico da Praça dos Pescadores, que inclui a nossa igreja Nossa Senhora do Bom Sucesso, que foi tombada por um decreto do prefeito Leonel Pavão em 98, e também tombada pela Fundação Catarinense de Cultura, né, ou seja, já é um patrimônio cultural da nossa cidade, e juntar com todo aquele ambiente ali da Praça dos Pescadores, que não só é físico e urbano, mas tem vida, né? Sim, tem atmosfera. Quantas manifestações culturais acontecem ali, desde vincular a pesca artesanal, ao artesanato, ao maracatu, à igreja, né? As feiras de artesanato. As feiras no domingo. Né? As festas do município. Eu vou contar-te, Alan, que como guia de turismo, nós fazemos, a gente chama Walking Tour, termo técnico, mas é uma caminhada cultural, e não é incomum encontrar guias de turismo aqui nessa região trazendo turistas. Eu mesma tive uma experiência com a Cissa, eu estava com uma família hospedada no Hotel Mercury, que me contrataram. Agora, recentemente, eu estava ali na praça contando a história da cidade, a história da colonização, do bairro da Barra, do Rio Camboriú, etc, etc. E a Cissa encontrou-me e até já tinha dado ali uma pincelada sobre essas novidades. Essa atmosfera, ela será muito mais real, muito mais respirada, quando nós, os guias de turismo, tivermos do poder público e da cidade um apoio até melhor para a realização desses walking tour que a gente faz aqui, bairro da Barra e Barra Sul, ou lá no centro da cidade, a gente valoriza bastante lá o Beco do Brooklyn. Perfeito. Porque é uma Art Street Gallery, né? Então ela é importante para nós, porque nós precisamos de cenário, porque história nós temos, porque anfitriões nós somos, porque recebemos os nossos visitantes. Imagina que nós somos multiplicadores, porque somos muito, e vozes ativas de tudo que acontece na cidade. E o poder público, ele pode nos usar para que nós falemos a esse turista que é cliente, mas naquele momento é um visitante da cidade, para que nós contemos o que está acontecendo, que nós falemos da realidade, não que a gente já não o faça. Porque nós, guias de turismo, desde a balneabilidade da praia, sim, é um tema que nós enfrentamos quando nós estamos com um turista ou com um grupo de turistas. Quando nós recebemos os transatlânticos aqui, que esse verão foi maravilhoso. Então, essa até não só nasceu
uma solicitação, mas uma necessidade dessa aproximação, e por isso eu te convidei aqui, para que conte-nos para nós, a partir de agora, que a Fundação Cultural, né, na tua gestão, poderá contar aos guias de turismo e aos profissionais que estão aqui nos acompanhando em prol dessa evolução e melhoria para o turismo através da cultura. Primeiro é reforçar que tudo que tu falaste, que a importância do guia de turista também para a cultura de Balneário Camboriú, como um elemento de disseminação, de difusão daquilo que a gente tem de história, daquilo que a gente tem de raízes, daquilo que a gente tem de cultura. Porque... Posso fazer um parênteses? Guia de turismo. Sim. Tá? Tu falasse guia de turista. Quando nós estamos no guiamento, nós estamos guiando o turista. Não, perfeito. Mas a nomenclatura do profissional é guia de turismo. A gente até passa aí por um processo de esclarecimento, até para as mídias sociais, eu falo até das grandes, porque equivocam-se nos chamando de guias turísticos. Não, gente, um guia turístico é um mapa, é um material impresso, até virtual, né? Que ele dá uma dica, que ele mapeia, que ele sugere. Um profissional é guia de turismo. Perfeito. E justamente para fazer esse guia de turismo poder Obrigada, viu, pela paciência dessa exposição, mas é uma necessidade. Não, é importante para a gente estar sempre aprendendo. Né? O guia de turismo ele tem esse papel de levar a cultura da nossa cidade. Até para... Todos os dados de informação. Porque... Estou puxando para minha sardinha, né? Vamos lá. Porque a gente tem essa necessidade daquilo que é bem produzido pelos nossos artistas, produtores locais, chegar nas pessoas. Ótimo. Para também desmistificar uma ideia de uma cidade que é só comercial, porque ela não é só isso. Boa. Né? Ela tem, e que ela não tem história, que não há raízes, que não tem diversidade, ela tem... E isso vai ser cada vez mais importante do ponto de vista econômico, porque o turismo de vivências e experiências está em crescimento. Então, desde o primeiro ato, do primeiro dia de governo, a gente buscou essa parceria e acho muito importante a gente avançar isso também com a categoria de guia de turismo, mas a gente buscou com a Secretaria de Turismo, a nossa setor, né, no sentido de dialogar bastante com a Secretaria de Turismo, o secretário Evandro Neiva, o diretor-geral Laurindo, né, o Rafael, que é diretor lá também, toda a equipe, enfim, pela importância da conexão desses temas. Tanto que a gente começou a fazer parceria já no Carnaval, na Páscoa, vamos fazer agora no aniversário de 61 anos da cidade, no mês de aniversário entre Secretaria de Turismo e Fundação Cultural. Procuramos o Convention Bureau, que somos parceiros deles e estamos atrelando agora várias ações no Balneário Saboroso, que eles já realizam há anos, né, e que é importante para a gente chegar também na rede hoteleira da cidade, né, com o artesanato local, porque o turista tem uma demanda de um artesanato de identidade local. E o nosso artesão tem demanda de ter espaços de venda. Isso. E às vezes falta essa ponte entre eles. Essa conexão. E é isso que a gente está procurando fazer. E aqui por exemplo, a gente participa do colegiado da ANFRE de Cultura, né, com secretários de Cultura da região. A ANFRE hoje contempla quantos municípios? 11. Continuam os 11 municípios. Sim. E daí tem lá o consórcio multifinalitário, que é o consórcio entre os municípios, e tem turismo, tem o consórcio de turismo, que é o CITMAR, e da Costa Esmeralda e tal, que já fez alguns trabalhos, e tem agora o multifinalitário, que a cultura está dentro. Por exemplo, o último roteiro de turismo cultural, o mapa, é de 2017. Uau! Está desatualizadíssimo. Total. Né? E quando a gente cobrou lá, temos que melhorar isso aí. Né? Para ter esse instrumento que, junto com as pessoas, né, vão poder levar isso adiante. A gente ontem mesmo recebeu uma demanda dos artistas populares da cidade, os artistas de rua, né, da vontade deles de participar de um curso de qualificação turística, como acontece com os trabalhadores ambulantes na praia. Isso. Né? A necessidade de eles ali na vitrine, especialmente na temporada, né, serem parceiros aí de algumas atividades. Os nossos feirantes, né, e até porque eles também são canais de comunicação. Eu vou contar-te que o tempo que eu fiquei na Secretaria de Turismo, na gestão de Geninho Góes, eu dei o treinamento, eu mesma, a Vivian deu o treinamento para os ambulantes e eu fiz algo inovador. Eu falo a equipe, né? Porque eu estava na gestão daquela diretoria e também
realmente aplicando o treinamento. Sabe o que eu fiz? Eu fiz um city tour, que não foi foi mais de uma noite com os ambulantes. Quem estava naquele tempo lembrará. Então a gente conseguiu ônibus das transportadoras locais, em parceria mesmo, com a generosidade deles, eles ofereceram os ônibus. Eu fui como guia de turismo e diretora na época da Secretaria de Turismo, e a gente fez um passeio panorâmico com todos os ambulantes, que claro, foi um convite, mas dentro da lei do alvará, eles tinham que fazer, e eles vieram. Quem passou comigo foi o Arthur, sim, que continua na fiscalização. Então o Arthur até foi comigo dentro do ônibus. A gente teve uma adesão. Muito legal. E foi uma alegria aquele passeio, porque é uma maneira interativa, divertida, de passarmos as informações em loco. Você passeando pela Avenida Atlântica em Brasil, e assim, para os ambulantes, foi um ano que foi diferente, de colocá-los numa sala fechada, ligar o projetor, passar as imagens e falar. É legal, claro, sempre é importante, mas eu vou te dizer que eu não sei se foi o único da história da cidade de Balneário Camboriú, desejo eu que não, mas foi o primeiro, e foi naquela gestão no qual eu estava na liderança. Já vou conversar contigo para depois a gente fazer algo. E eu tô dentro como voluntário. Esse ano todo carinho, a gente credenciou 33 pontos de cultura, que são credenciados por nós, e obviamente estão espalhados pela cidade. Balneário Camboriú tem um museu a céu aberto, o MCA, reconhecido por lei, parte do Sistema Estadual de Museus, Sistema Estadual e Nacional de Museus. E são mais de 300 acervos, entre efemeridades, que a gente chama, que são os grafites, e também os monumentos clássicos, as obras de arte, de artistas plásticos que estão espalhados pela cidade. E nem o morador conhece. Então, quanto mais disseminar isso para o turista. Eu vou te dar mais um exemplo de como o guia de turismo tem a oportunidade de contar as benfeitorias da cidade, e do poder público e até, claro, do privado, porque quando a gente fala que no nosso município cada edifício tem que ter uma obra de arte, como obrigatoriedade mesmo, claro, incentivando a construção civil, por isso transformou-se em lei, mas é uma reverência também aos nossos artistas. Então, aos nossos visitantes, eles até surpreendem com atitudes assim, e para eles é o conjunto dessa maestria, através desse conjunto que não são instrumentos musicais, mas do poder público, que gera a maestria do que é Balneário Camboriú. Exatamente, e é isso que a gente quer procurar ampliar, dar mais volume, Porque, por exemplo, esses 33 pontos de cultura recentemente credenciados. Que legal. Vou mapear eles para quem estiver nos assistindo e conhece. Vamos ouvir aí, turma. Por exemplo, a gente tem aqui, vizinhos aqui, o grupo Encantos da Barra de Artesanato, a Roseni, artesã, mão cheia. Queridas. Daí a gente vai para o lado, a gente tem o grupo Maracatu Nova Lua, ponto de cultura. No mesmo espaço compartilhado, o grupo Abadá Capoeira, ponto de cultura. A gente vai ao lado, credenciamos como ponto de cultura a paróquia Santo Amaro, a Igreja Nossa Senhora do Bom Sucesso, ponto de cultura. Daí a gente vai um pouquinho mais para lá, a gente tem a comunidade quilombola do Morro do Boi, que as pessoas de fora de Balneário, quando a gente diz, e credenciado como ponto de cultura, que Balneário Camboriú tem uma comunidade quilombola, se surpreende. E que a gente tem oficina das baiomias. Exato, a Dona Sueli. Daí a gente continua só por esse lado da região sul, para ver a nossa riqueza. Vamos viajar. A gente vai para Laranjeiras e tem os totens de Laranjeiras, do sítio arqueológico. Isso, da história do Bob. Queridão. O Padre Roque fez todo o levantamento. Também muito bacana o trabalho lá, além de ter também os artesãos lá de Laranjeiras também lá, há anos já. Daí vamos para Taquaras,
né, a gente tem a Associação de Moradores de Itaquá, acabamos de entregar a 6ª Festa Raiz de Itaquá, mais de 50 mil pessoas, onde trabalha desde o artesanato ao engenho de farinha de Itaquá, que tem um engenho, Dona Lara Seu Raul. Depois a Associação de Moradores da Praia do Estaleiro, fizemos agora a 14ª Festa da Tainha. Que também estava organizadíssima. Todos eles vinculando, por exemplo, com a pesca artesanal. Sem falar que todas essas praias da Interpraias, né, tem os ranchos de pesca que são patrimônio cultural tombado, garantido por lei pelo município. E a pesca da Tainha, lei imaterial. Exatamente. Né? São 10 ranchos, eu lembro. Sim, e 3 na Praia Central e os outros aqui nas praias agrestes. E veja que roteiro belíssimo para se fazer. Olha, né? só na região sul. Olha só, e a gente nos navios que recebe americanos, europeus, turcos. Gente, quem trabalha na equipe do navio sabe que a gente recebe pessoas do mundo inteiro. E a ansiedade, a vontade, né, nossa, como guias de turismo, de mostrar isso, além do edifício mais alto, além do restaurante com a melhor comida, além do que nós já temos vistos os olhos nus, o que está inserido, o que faz parte de nós. Nós temos muita vontade, mas temos um limite. Temos uma dificuldade de aproximação, de levar a esse turista até aquele local. Então, assim, já fica aí o convite para tecermos maiores e até melhores possibilidades de fazermos essa ponte. São coisas simples. Por exemplo, agora a gente vai lançar esse edital de pontos de cultura, credenciou 33 e premiou em R$28 mil e alguns quebrados 10 desses 33, com uma verba pública. Opa! Né, para eles poderem desenvolver os seus trabalhos. E a gente vai lançar agora um novo edital, que vai ser algo também em torno de R$250 a R$300 mil, voltado também para projetos de pontos de cultura. Eu vou dar um exemplo de algo que a gente percebeu, algo simples, que dificulta um pouco dar esses limites. A nossa igreja Nossa Senhora do Bom Sucesso, né, 200 anos de história, patrimônio tombado pelo município, belíssima, o diácono Júlio e a equipe dele ali sensacionais, mas no domingo tem a missa, e ele disse que depois da missa ele tem que fechar a igreja, porque não tem gente para cuidar, porque a funcionária que eles têm, quando fica os outros 6 dias, ela precisa de um dia de folga, né, pela legislação. E daí, vamos mudar isso aí, porque domingo é dia de turismo, tem a feira, eu quero que o meu turista conheça. Essa é uma das dificuldades, né, que nós, guia de turismos, enfrentamos. Então, eu estou estimulando eles, né, para eles submeter um projeto cultural, histórico, turístico, para eles poderem ganhar uma verba pública. Claro, eles têm que passar por um edital, tem um regramento. Só que é viável, né? É viável. Desde que se tenha boa vontade. E conhecimento de que é possível, buscar informação, né, para eles poderem contratar alguém da comunidade, né, que vai anfitrião, que fique ali, que receba. E conta a história belíssima que a gente tem ali, a história, na origem da cidade. Se tiver um guia de turismo ali, ou os grupos que nós levamos, os visitantes, ele ouve história através de nós. O importante é que as portas estejam abertas. Exatamente. Então é um exemplo de algo que a gente pode fazer com apoio poder público e sociedade civil. O poder público sozinho não vai conseguir fazer, porque quem produz a nossa cultura é a sociedade, é o povo, como tu falou, né, que é o produtor da cultura. Nós temos que ser um facilitador. Isso, boa. Né? Tanto que, unindo um pouco as nossas falas antes, tu viu que eu não mencionei, eu não sou da área cultural, eu não sou artista, não sei tocar nada, né, mas eu sou um gestor público. Eu acho que o papel da administração pública é isso, é facilitar, né, aqueles que estão na atividade fim, lá na ponta, executarem o seu serviço. Nesse caso, a produção cultural, artística da cidade. Tudo isso que nós estamos falando está na tua pasta, está sendo movimentado. É isso. A gente vai ter novos editais agora de pontos de cultura. Né? Sobre essa verba que tu falastes, o que a gente poderia aqui esclarecer para que quem está nos ouvindo, né, possa inserir-se nesse processo e participar desse projeto? Então, a gente tem o Conselho Municipal de Política Cultural, que são 11 membros do governo, eu sou o atual presidente do Conselho, e 11 membros da sociedade civil, de 11 câmaras setoriais diferentes, são linguagens artísticas.
Lá tem o CAI da música, do teatro, da dança, do patrimônio cultural, do artesanato, da fotografia, do audiovisual, etc, etc. São 11. Né? E ali a gente delibera essas coisas, inclusive a destinação de recursos. Tivemos uma reunião alguns dias atrás, que aprovou o plano de aplicação de recursos. Né? E aprovou, por exemplo, uma verba para a gente fazer a identificação dos monumentos e símbolos do Museu a Céu Aberto. Porque hoje, tu chega lá, tu não sabe nem o nome do autor da peça, né, ou o nome da peça. Você está falando em QR Codes mesmo? E QR Code, exatamente. Ótimo. A plaquinha com QR Code para chamar o cidadão para dentro do aplicativo, do site que a gente está reestruturando. Então, um exemplo, um valor baixo até. Designamos um recurso para retomar a escola de arte e artesanato que vai ser feita aqui na Casa Linhares. Então, a gente vai ter mais oferta de cursos ali, retomando também esse espaço. Os pontos de cultura, como eu bem mencionei, também uma verba para o projeto Cultura na Rua, que a gente quer fazer nos bairros. Porque a ideia é também levar para as praças públicas, nos bairros, isso que é bem produzido pelos nossos artistas, que muitas vezes não chega nas pessoas. Lembrando que a cultura, pela Constituição, é um direito. Então, as pessoas têm direito à cultura. Né? É direito delas terem acesso a isso. E o nosso papel é proporcionar. Né? Então, são algumas questões que esses recursos nos permitem utilizar, além do que a gente tem, por exemplo, da Lei de Incentivo à Cultura, que já completou 11 anos em Balneário Camboriú. Só esse ano a prefeita Juliana acrescentou mais 300 mil, vamos totalizar 2 milhões, né, disseminados em mais de 38 projetos. Então... E quem quer ter essa oportunidade de repente receber essa verba, poder colocar um projeto em prática, né, a sua arte em voga, como fará? Primeiro é ter acesso a essas informações. Às vezes lidar com o poder público é burocrático, claro. Né? Tu não pode desanimar já na primeira lida, porque são editais, tem que ler, tem regras, tem documentos, mas a nossa equipe lá da Fundação Cultural também está aí para esclarecer. Todo mundo tem que dar um primeiro passo, né? Certo. Mas esses editais abrem, a gente pode acompanhar pelo site da Fundação Cultural, culturabc.com.br, ou pelo nosso Instagram, @culturabc, né? Já fica aí quem puder nos acompanhar. Todo ano ele é aberto, né, o edital da Lei de Incentivo à Cultura e outros ali, como eu mencionei, da Política Nacional de Blanc. Para esse segundo semestre de 2025, a gente vai ter, pelo menos, um edital de 500 mil da Política Nacional de Blanc, que provavelmente vai beneficiar 10 projetos com cotas de R$50 mil, de artes integradas. Vai ter um segundo edital da LIC de R$300 mil para 6 eventos de R$50 mil cada, que vai ser obrigado a envolver mais de uma linguagem artística. Vai ter o edital de pontos de cultura, que eu mencionei antes, totalizando aí algo em torno de R$300 mil. Para esse ano é isso. Okay. Além do 1.700.000 que a gente já distribuiu. Né? Agora, ano que vem tem tudo isso de novo. Boa. Entende? Então vejam aí que a gente está falando de mais de 3 milhões que vai para projetos artísticos e culturais. Né? Com certeza fomentará muito mais manifestações artísticas, até porque a manifestação artística, ela colore o turismo. Porque é o que nós estávamos falando, quando o turista ele chega numa cidade, gente, ele quer comer a comida típica, né, regional, enfim, a especificidade da cidade, ele quer conhecer o que é cultural, ele quer comprar um artesanato, ele quer banhar-se nas águas, ele quer inserir-se na sociedade. Há uma sede, o turismo ele propõe isso, né? Então é necessário que nós mostremos isso ao nosso turista. Com certeza, e eu tenho certeza que isso vai alavancar ainda mais a dimensão econômica da cultura como um elemento de geração de emprego e renda, que é algo que as pessoas às vezes não percebem. As pessoas olham, ou como coitado que está lá, o cara é artista, ou como assim desvalorizam o trabalho do cidadão, né? Que é dançarino, ou ator e tal, mas não, ali por trás está uma potencialidade
que pode ser maior, de geração de emprego e renda. Porque por trás de um artista tem um iluminador de som, tem um iluminador, tem um cara do som, tem um cara do figurino, né? Tem uma série de pessoas, uma cadeia econômica sendo gerida. Pessoas que são sustentadas, nutridas, alimentadas através da arte. E olha só... Oh, meu Deus, agora me fugiu aqui, porque eu estava falando dos passageiros do navio. Ah, sim, sobre a elevação do ticket médio do nosso turista. Perfeito. É ou não é? Por quê? Porque quanto mais ele consumir na nossa cidade, almoçar nos nossos restaurantes, hospedar-se nos nossos hotéis, mas também comprar aquele artesanato, fazer aquele passeio de barco, enfim, mais dinheiro ele deixa. E essa sempre é uma busca para o desenvolvimento econômico de uma cidade, é ou não é? Com certeza. Veja, essa semana eu tenho uma reunião com o pessoal da FEPESE. A FEPESE foi contratada pelo município para auxiliar no processo de revisão do plano diretor, né, que é a diretriz do planejamento urbano e econômico da cidade. E a gente vai passar essa visão, a visão de estratégica de alguns pontos culturais, e aqui o centro histórico da Barra é um deles, o principal talvez, né, simbolicamente, quando no dia 25 de abril desse ano, quando a prefeita Juliana Pavan, ela sancionou a lei de transferir o paço municipal simbolicamente aqui para o bairro da Barra, para a subprefeitura, a gente trocou aquela placa que estava ali na praça, talvez alguns passou despercebido, mas antes estava subprefeitura, hoje se chama centro histórico. Sim, justamente porque a subprefeitura está indo para outro espaço. Mas não é só a praça, todo esse conjunto aqui é uma zona urbana cultural da cidade. Isso mesmo. E tem que ter esse enfoque na área do planejamento urbano. A própria vereadora Cissa, que a gente já falou aqui, tem um projeto de lei muito interessante que a gente está na pauta do nosso Conselho Municipal para análise, né, de incentivar aqui a arquitetura luso-açoriana, né, nos comércios, nas residências, para ambientar cada vez mais, né, esse... Não descaracterizar, exatamente, né? Esse centro mesmo histórico. Através de uma... A gente sabe que é uma réplica, não sei qual seria a palavra dentro da arquitetura, mas ela encanta, né? Ela encantará. Trabalhar incentivos tributários, né? A gente pode pensar hoje o quanto o instagramável está em voga. Né? Uma das coisas que eu sinto falta aqui na praça, nessa região aqui do bairro da Barra, talvez é de apresentações artísticas, personagens. A gente poderia, através da Fundação Cultural, ter personagens que vai simbolizar o nosso nativo, o nosso caiçara, não sei, gente, né? A nossa gente da nossa terra aqui recebendo o turista, interagindo, brincando, enfim, acessibilizando a informação. Um edital, perfeito, um edital que até o final da nossa gestão tenho certeza que a gente vai colocar em prática, é o edital do Mestres do Saber Popular. Opa! Que contadores de história. Contratar ou pagar uma bolsa, daí a gente tem que desenhar questão financeira e tal, né? Pessoas que tenham acima de 60 anos de idade, né? E mais de 20 anos de ofício naquele segmento. Para quê? Contar a história. Olha que legal! Aqui a gente poderia ter dezenas de pescadores artesanais que se encaixam nesse papel. Com certeza. Mencionamos já aqui a dona Lala, que seria uma pessoa, a dona Sueli. O Santinho. Né? Exatamente. Então a gente Entre teria tantos outros. Pessoas que poderiam receber um valor para acolher esse turista, né? Então, são o tipo de coisa que a gente está desenhando aí para colocar no papel, tirar do papel. E olha aí, a gente tem parâmetro, né? Porque a gente viaja, enfim, placas mais também informativas, né? A gente precisa melhorar a nossa comunicação nosso endomarketing. A gente tem, por exemplo, a gente falou bastante... É tão poluído nossos países. Os transatlânticos, né? Hoje a gente não consegue fazer o turista do outro lado do rio, que está ali, vir para cá. Pois, eu vou te dizer que eu estou lá na equipe, né? Eu trabalho ali com o receptivo que recebe os navios. E te falei do desejo nosso, dos guias, fazer esse walking tour desse passageiro que está ali para cá, né? Para mostrar o que é a cidade. Até porque pode vir a ser um roteiro. Claro. Por que não?
Imagina todo o bairro, eu não digo todo o bairro, mas parte do bairro preparado, porque a gente sabe, o legal, Alan, é que a gente sabe qual é o dia que o transatlântico chega, a gente tem data, a gente tem hora marcada, e a gente tem como, né, a gente que eu digo receptivo, que é responsável, que trabalha em paralelo com a operadora do navio, em divulgar dentro do navio, assim como se vende lá dentro do navio, o Beto Carreiro, o Cititura Blumenau, a Florianópolis, né, enfim, todo o leque de opções maravilhoso que nós temos, sim, a gente também pode agregar esse walking tour. Perfeito. Ali da Barra, gente, do terminal portuário, aqui para a Barra Sul, para o bairro da Barra. Perfeito. Não está difícil, basta querer fazer. É um processo, mas ele é super viável. E tenho certeza que será de sucesso. Com certeza, e queremos tua ajuda nisso aí. Vamos construir juntos isso aí. Porque a gente já diagnosticou essa necessidade, né? E precisamos executar, né? Às vezes o poder público leva mais tempo do que a gente gostaria, né? Mas se a gente tiver persistência... Vocês acabaram de começar, então vamos dizer que a gente tem 4 anos ainda? Temos, exatamente. Então, eu tenho certeza que isso é um sucesso. Tu mencionou antes uma coisa muito importante, que é a questão do... o turista quer o prato típico da cidade. Isso no âmbito da cultura, a gente trabalha como cultura alimentar. E é uma das questões que a gente está querendo fortalecer mais. Né? A questão da música e da arte na feira, nossa feira de domingo, a gente tem dificuldade às vezes de circular pessoas, a gente já está desenvolvendo estratégias para poder vencer essa barreira, né? Isso com os projetos que a gente tem um edital de credenciamento de serviços artísticos e culturais que a gente incluiu, entre outras coisas, contação de história, né, desses saberes populares. Então, o que isso quer dizer? Que a pessoa que for credenciada lá, eu posso contratá-la. Né? Claro, vou pagar 1 hora lá para ela, tem por hora, né? A gente credenciou os artistas de rua, os personagens. Né? A gente tem vários cosplayers, mímicos, estátuas vivas, mágicos. É só em Balneário Camboriú, gente. Exatamente. É muito legal. E ontem eu tive uma reunião com eles, inclusive, e mostrei para eles, abri lá o edital, porque o acesso à informação, ao conhecimento. Abri o edital assim, assado, esse é o valor que a gente vai pagar para vocês. Daí depois eu abri um outro campo lá. Esse, daí aqui, é o quanto que tem de credenciados nessa vaga aqui, de mímico. Fui abrir um por um, que é discriminado. Não tinha nenhum. Viu? Eu preciso que vocês credenciem. Olha só. Hoje, se eu quiser contratar, eu não tenho. Olha só. Né? E daí, que legal levar essa informação. Eles se estimularam e a gente já vai marcar uma próxima onde a minha equipe vai ajudar eles a se credenciar a parte da papelada. Porque às vezes o não saber limita a pessoa, né? Às vezes não, né? A gente sabe o quanto é relativo isso, né? As ações em prol do saber, né? Exatamente. E acaba disseminando, às vezes, informações que não são verídicas, né? E sendo que então, eu acho que esse processo de acesso à informação é muito importante para todos que querem ter acesso à política cultural num todo, né? Eu gostei muito de um termo que tu citaste anteriormente, que é ser um facilitador. Sim. Né? Colocar-se a ser ponte. E isso é uma tarefa linda, e é uma missão, e é uma função necessária. É o papel do poder público. É o papel do poder público. Do Estado como Quanta elemento. coisa boa, né, que a gente ouviu do Alan Schroeder. Que coisa boa. E nós estamos o quê? Já passou de 1 hora, André Flores? 3h31. Meu Deus do céu. Quando o papo é bom, gente, quando a conversa é profícua, o momento é próspero. E eu desejo que vocês tenham absorvido muita coisa que nós trouxemos aqui. Fica aí o convite para o Alan Schroeder estar conosco num outro momento. Queria saber se tu tens aí, e abrimos a escuta nesse momento para isso, se tu queres deixar um recado para nós, uma mensagem, como diretor-presidente da Fundação Cultural da capital do turismo do estado de Santa Catarina, nada mais, nada menos que a nossa Balneário Camboriú, no exercício deste cargo que tu estás como homem público, mas principalmente como facilitador e um fomentador da cultura em prol do turismo, né? Porque o mote aqui do Guia Vivian.guia é esse mercado, o turismo. Te passo a palavra. Obrigado, Vivian, pelo espaço, André.
Muito feliz de poder conversar com vocês, falar sobre esses temas todos. Esse é o primeiro mensagem que eu deixo, é isso, de agradecimento, para poder falar do nosso trabalho. E convidar, né, todos que nos assistem a acompanhar essa política cultural, participar, aquele que tem interesse nessa área, vir nos procurar, ou aquele que é apenas um apreciador, né, seguir as nossas redes sociais, participar dos nossos eventos, seja no Teatro Municipal, seja na feira, seja nas festas, seja nos projetos que a gente desenvolve, que a gente vai divulgando, né. A ideia é que quanto mais pessoas participarem e consumirem a cultura da cidade, mais forte ela vai ser. O recado que a gente diz, o chamado que a gente faz é esse, para mostrar que Balneário Camboriú tem cultura, tem raízes, tem história, e a gente é parte disso. Eu acho muito legal essa fala do Alan Schroeder, é um convite, gente, para a gente sair do passivo e ir para o ativo. Então também busque as informações, não cruze os teus braços e digas assim, a cidade não faz nada, Balneário Camboriú não oferece, as secretarias, as fundações, não. Às vezes essa tua fala está embasada justamente na tua não pesquisa, na tua não busca, porque por mais que o órgão público busca, através dos meios de comunicação, colocar aquilo que se faz, nem sempre é fácil acessibilizar a informação. Então vamos lá, venha participar, busque a informação, busque, né, estar presente aí nos teatros, nas praças, ir nas feiras, fomentar a economia dos artesãos, dos artistas da nossa cidade. Eu acho que esse também é um dever nosso como cidadão. Não é verdade? É isso mesmo, eu acho que a cidade é feita por nós, né? Então, a Balneário Camboriú vai completar agora 61 anos de emancipação política administrativa, né? E o slogan da prefeitura é esse, né? Você faz parte dessa história, você vive essa história, então vamos fazê-la cada vez mais. É isso aí. Alan, querido, mais uma vez gratidão pela tua presença, fico muito feliz, lisonjeada, admirada pela tua carreira, parabéns. Obrigado. Sucesso, e eu sempre digo, proteção, tá? Amém. Proteção divina, amém, que amém. tu siga aí em prol desses movimentos, em benefício à comunidade. Eu agradeço ao André Flores, aqui o gestor, do estúdio G10, aqui no bairro da Barra. Eu sou a Vivian Carla Brandt, eu agradeço a tua participação aqui no Guia Vivian.guia, um podcast que te guia pelas histórias do turismo. Beijo no coração e até a próxima. Venha conosco, participe sempre, todas as terças, às 14 horas e às 15h30, 2 entrevistas por tarde, muitos saberes, para mim, para ti e para todos nós. Beijo no coração.